Vamos lá, oitavo ano, questão número 3. Obtenha o valor de cada potência com expoente fracionário. Siga a definição. Aqui nós temos a definição. Olha só, A elevado a m sobre n. Isso aqui é uma fração, por isso que é potência com expoente fracionário. Então, quando eu tenho uma potência elevada a um expoente fracionário, como eu faço para transformar isso aqui em uma radiciação, ou seja, colocar na raiz? Porque a gente tem que saber que número eu vou colocar aqui no expoente da raiz, no índice da raiz, qual é a base que eu vou colocar aqui, qual é o expoente da base. Então, tá aqui, ó, a base é o A, vem para cá, que é o número grande. Eu falo número grande para a gente separar ele do expoente, que é escrito em número bem pequenininho, né? Quem vai ser o expoente do A? O número que estiver em cima do traço. Não é uma fração? Não tem o numerador e o denominador? O numerador é o expoente da base e o denominador é o expoente da raiz, certo? Sabendo disso, vamos fazer um exemplo. Então, vamos aqui na prática. Vamos pegar aqui um 4 elevado a 3 meios, tá? Então, a gente já sabe, tem que colocar o que aqui? A raiz. Qual vai ser o índice da raiz? Olha a definição. O índice da raiz aqui é o que está aqui embaixo do traço. Então, quem está embaixo aqui é o 2. Então, aqui vai ser o 2. A gente não coloca o 2, né? Mas tudo bem. Porque a raiz quadrada a gente nunca coloca o número, mas a gente sabe que aqui é o 2. A base é o 4. E o expoente do 4 é quem? É o número que está em cima, tá vendo? Que o expoente da base é o número que está em cima do traço. Qual é o número que está em cima do traço? O 3, certo? Então, o que pediu para a gente fazer? Só isso aqui? Obtenha o valor de cada potência com expoente fracionário. Então, olha só, coloquei aqui raiz quadrada de 4 elevado a 3. Qual é a raiz quadrada de 4 elevado a 3? Vamos lá? Raiz quadrada, 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4, não é isso? 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4, quanto que dá? Se você não souber, faça uma continha rapidinho. 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4. E 2, 6, 64, né? Então, vai ser raiz quadrada de 64. Nota que eu parei de colocar o 2 aqui, porque não é necessário, tá? Qual é a raiz quadrada de 64? Qual é o número que ele vezes ele dá 64? É 8, né? 8 vezes 8, 64. Então, calculei o valor, porque aqui está pedindo para calcular o valor, não é isso? Agora, vocês vão fazer a letra, o segundo exemplo aqui da mesma forma, ok? Agora, vamos ver a atividade 4, que é um modelo, né, uma atividade sobre álgebra, né? Olha, eu tenho aqui uma figura geométrica chamada de hexágono. Hexa quer dizer 6, né? Porque ela possui 6 lados. E vem as duas questões. Escreva a expressão algébrica que representa a medida do perímetro desse hexágono. A gente sabe que medir o perímetro é medir em volta, como se você fosse construir uma cerca em volta. Então, para mim construir uma cerca em volta, eu tenho que saber qual é a medida, tá? Quantos metros, ou então quantos metros, ou 1000 metros, 2000 metros, não importa a quantidade, tá? Então, para mim, eu tenho que somar todos os lados. Como todos os lados são iguais, eu posso transformar isso aqui numa multiplicação. Não são 6 lados? Então, 6 vezes cada lado. Como a medida do lado não tem, tá representado com uma letra, vai ficar 6 vezes a letra, né? Aí, vocês escrevam aqui. Porque se eu fosse somar, ficaria assim, L mais L mais L mais L, 1, 2, 3, 4, mais L mais L. Quantos L's? 6L, não é isso? Pronto. Que é somar as medidas dos lados. Letra B, determine a medida do perímetro desse hexágono se o L
for 3,5, ou seja, 3,5 centímetros. Então, vamos supor que esse L está no lugar da medida 3,5. Então, basta você pegar esse aqui, ó, 6 vezes L, porque quando eu tenho 6 e uma letra, um número e uma letra, isso aqui é uma multiplicação. É a mesma coisa de você pegar 6 vezes 3,5. Multiplica isso aqui, 6 vezes 3,5 para ver quanto que dá e você coloca a resposta. Aí você vai achar a medida do perímetro, certo? Temos agora a questão número 5. Utilizando as fórmulas de áreas de polígonos, calcule. Vocês têm essas fórmulas todas no livro de vocês, tá? E vocês têm essa questão aqui respondida. Então, vocês vão resolvê-la. Se não souber, procurem o exemplo, tá? Porque aqui eu só mudei os valores. A medida da área de um retângulo cuja base mede 21 e a altura 9. Olha, vocês façam o desenho do retângulo. A base mede quanto? 21. Vocês vêm cá e escreve 21 centímetros. A altura 9. Como é que calcula a área de um retângulo, tá? A área, isso aqui, ó, que aqui dentro, não é o perímetro, não, é a área, tá? Quanto de área eu tenho aqui? Para a gente achar a área de um retângulo, a gente multiplica o quê? O quê? A gente multiplica a base vezes a altura, ou seja, a área do retângulo é igual base vezes altura. Então, qual vai ser? Quem é a base? A área do retângulo é igual... Quem é a base? A base não é 21? Coloca aqui, ó, 21 no lugar do B. E a altura é quem? 9. Multiplica 21 vezes 9. Coloca aqui, ó. A área do retângulo é igual a quanto? 21 vezes 9 dá quanto? Você coloca. A mesma coisa que vocês vão fazer na B e na C. A medida da área de um losango. Qual é a fórmula para medir a área do losango? A diagonal, que tem duas diagonais, tá? A diagonal maior mede 16 e a diagonal menor mede 9. Aí vocês coloquem a fórmula, calculem a área. A mesma coisa vão fazer com o quadrado, tá? Coloquem o desenho bonitinho, depois calculem a área, ok? Nós temos agora a questão número 6. Identifica o coeficiente. Olha, o que é o coeficiente? E também a parte literal de cada monômio. Nós temos aqui 2 monômios, temos mais a seguir, né? Não coube nessa folha, mas vamos lá. Você vai escrever a palavrinha coeficiente, olha, coeficiente. Quem é o coeficiente? A parte numérica, ou seja, o número que acompanha as letras, não é o expoente, tá? Não vamos fazer confusão com isso. É o 3. Qual é a parte literal? Gente, literal é derivado da palavra letra. Qual é a parte literal? X quadrado y. Aí vocês escrevam x quadrado y. Parte literal são as letras, coeficiente é a parte numérica. Então, vai fazer isso com todos os outros, ok? Questão número 7. Questão número 7, vamos lá? Calcule o resultado de cada multiplicação de monômios. Gente, na multiplicação de monômios, a gente multiplica coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Estão lembrados? Olha como é que faz. Número com número, que é o coeficiente. Quanto que é 4 vezes 3? 12. Quanto é x vezes y quadrado z? Notem que todas as letras são diferentes. Você vai apenas copiá-la lá. O x, copie o y ao quadrado e copie o z e tá pronto. E aqui, multiplica primeiro número com número. 4 vezes 2, 8. Letra com letra. As duas letras são iguais, não são? Então, copie ela só uma vez e você vai mexer onde? Só no expoente. Qual é o expoente desse aqui? É 1 e aqui é 2. 2 mais 1, 3.
A gente conserva a base e soma os expoentes quando as bases são iguais. Quando são diferentes, você apenas copia, porque não tem como eu juntar, multiplicar, né, somar o expoente de letras diferentes. Menos 5y² vezes 4y ao cubo. Olha, menos com mais vai dar menos, né? 5 vezes 4, 20. Y vezes y, conserva a base que é o y e soma 2 com 3, 5. Vai ficar y elevado a 5, certo?